Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa correção de atividades não presenciais do caderno de atividades número 1 do nono ano. Vamos às questões. Questão de número 1, letra A. Quais foram os principais motivos da revolta da vacina? A resposta é o seguinte. Com a aglomeração de pessoas no espaço reduzido da cidade, o Rio de Janeiro passou a enfrentar epidemias como peste bubônica e varíola. A cidade passava também por um processo de modernização e o médico sanitarista, Oswaldo Cruz, guarde bem esse nome, foi contratado para higienizá-la. A campanha de saneamento deste médico era feita com autoritarismo. As casas eram invadidas e vasculhadas, não foi feita uma campanha prévia de conscientização sobre a importância da vacina ou de higiene, e as pessoas se sentiram violentadas. Ou seja, imagine você no interior da sua casa, no começo do século XX, e alguém invadindo a sua casa para matar um rato, para matar uma barata, para te dizer que você é obrigado a tomar uma vacina. É uma forma de violência. Em meio à crescente indignação popular por conta disso, em 1904, a vacina para a varíola, a principal epidemia da época, se tornou obrigatória. E aí a gente soma todos os outros motivos, que a gente já falou aqui, como combustível para essa revolta. Então, algumas pessoas ficam fazendo memes dizendo naquela época as pessoas não queriam vacina e hoje em dia é o que a gente mais quer é uma vacina. A gente tem que olhar sempre o contexto em que as coisas acontecem. A revolta da vacina não foi por conta da vacina em si, foi por conta da truculência do Estado para com elas. A revolta era a invasão de domicílio, era em relação a você querer obrigar as pessoas a fazer alguma coisa. As pessoas se sentiram violentadas e se revoltaram. É muito diferente de hoje em dia, tá bom? Questão de número 1, letra B. Quais as consequências desta revolta? E aí, a gente pode citar as consequências num primeiro momento, que são, algumas pessoas foram presas e enviadas para o Acre, que era um lugar bastante distante à época, se a gente imaginar que tinha um pouco recurso de transporte, e a vacina deixou de ser obrigatória. Questão de número 1, letra C. Quais semelhanças e diferenças você consegue enxergar entre a forma que o Estado tratava as pessoas no começo do século XX e atualmente? A resposta é pessoal, mas eu gostaria que vocês adentrassem nela num campo que é muito caro à história, que é observar as rupturas e permanências em relação ao passado. Ou seja, o que mudou e o que continua igual. Então, Ebert, como você responderia essa pergunta? Eu responderia da seguinte forma. O Estado brasileiro continua sendo autoritário em muitos outros aspectos da vida cotidiana das camadas mais baixas da sociedade. Isto é uma permanência em relação ao começo do século XX. Embora a gente tenha estabelecido na Constituição de 1988 mais liberdades individuais em relação ao começo do século XX, ou seja, eu tenho mais proteção por lei, embora o Estado persista em ser autoritário. Então, aí, uma permanência e uma ruptura. Se eu for entrar no campo da vacina, que se tem falado muito ultimamente, inclusive sobre a vacinação de Covid, sobretudo na figura do presidente da República, que diz que a vacinação não será obrigatória, eu vejo aí uma ruptura, porque antes se havia o discurso de obrigatoriedade, né, inclusive a questão da revolta da vacina. Então houve uma ruptura, inclusive através da revolta, porque através dela a vacina deixou de ser obrigatória. Mas há também um erro cometido em permanência, que é de não conscientização. Porque se tem dito muito, não será obrigatório, tá, mas uma vez que a vacina for comprovada cientificamente que funciona, as camadas mais baixas da população precisam ser conscientizadas, assim como as elites também, para que elas tomem a vacina. A conscientização tem que ser feita. Então, a gente não pode incorrer no mesmo erro do passado de não conscientizar a população, porque no final das contas, quem acaba sofrendo mais uma vez é a camada mais baixa. Então, há um ato de violência aí também em não fazer a conscientização, porque essas pessoas são mais propensas, inclusive, a morrer, estatisticamente falando, por conta da Covid, por não ter acesso a tratamento de uma forma tão facilitada quanto quem pode pagar um hospital particular. Então, há uma ruptura em relação a isso e a permanência de não fazer essa educação prévia. E a permanência segue também no campo da violência, porque é uma violência
não conscientizar a população mais pobre de que ela tem que tomar a vacina, porque ela acaba morrendo por causa disso. A questão de número 2 é aquela que traz algumas charges para que você faça a análise delas. A 2 de letra A dizia o seguinte: as charges mostram que o sanitarismo de Oswaldo Cruz, embora por um lado fosse necessário, por outro encontrou resistência da população, por conta de seu autoritarismo. Observando as charges, responda: quais elementos indicam esse autoritarismo? Então, na figura número 1, a gente nota que Oswaldo Cruz está à espreita, com uma corda em laço, acompanhado por agentes de saúde como se fossem soldados, prontos para capturar e obrigar um cidadão a tomar a vacina. Uma outra questão interessante a se analisar é que acima dele há uma charge da morte, como se fosse assim: ou você é obrigado a tomar a vacina, ou você vai morrer. Na figura número 2, além de ter laçado um outro cidadão, Cruz está com uma chibata nas mãos prestes a açoitá-lo por ser resistente à vacina. E, na figura de número 3, Cruz e seu exército de agentes de saúde montados em vacinas como se fossem cavalos atropelam pessoas caídas no chão e vão ao enfrentamento contra aqueles que resistem à vacina. Lembrando que estas são as minhas interpretações sobre as charges. Você pode dar a sua da sua forma, contanto que siga elementos que estão na imagem que você analisar, ok? A questão número 2, letra B, é uma convocação para que você faça esse exercício então de interpretação. E diz o seguinte: a charge 3 indica um confronto pró e anti-vacina. Dê a sua interpretação da imagem, com as suas palavras, mas sempre observando o que a imagem te diz. Ok? Questão de número 3. Vimos no texto sobre Belle Époque, no Rio de Janeiro, que, ao se modernizar urbanisticamente, a cidade do Rio de Janeiro buscou alcançar um padrão europeu de civilização, sobretudo o da cidade de Paris, na França, porque esta cidade francesa era um modelo a ser seguido na época. Porque era uma das cidades mais modernas do mundo, de onde emanava grande parte da moda do período. Paris era visto como sinônimo de civilização, então se você quisesse ser moderno, você teria que ser como um parisiense. Questão número 4. O autor do texto afirma que as mudanças ocorridas na cidade foram violentas. Justifique esta afirmação. A afirmação deve-se à forma como as mudanças urbanas foram feitas naquele período, aglomerando muitas pessoas em um curto espaço e varrendo os pobres do centro da cidade, formando as primeiras núcleos de favelização, inclusive, e também ao autoritarismo nas medidas de combate às epidemias decorrentes do processo de urbanização. Por fim, a questão de número 5. Explique com suas palavras o que foi a Belle Époque. Ficou conhecido como Belle Époque a expressão francesa que significa bela época, o período entre os séculos XIX e XX de crescimento e modernização acelerada, acompanhado por um avanço tecnológico marcado pelo advento da luz elétrica, em 1879, pelo uso do cinematógrafo para projetar filmes, em 1895, pela invenção de aparelhos de raio-x naquele mesmo ano e a invenção do telégrafo sem fio em 1901, entre outros inventos que fizeram com que as grandes cidades se sentissem mais modernas em relação a outros lugares do mundo. Uma época de prosperidade, de muita modernização e as pessoas se viam muito na moda enquanto chiques, enquanto mais prósperas que as demais. Isso é a Belle Époque, uma época de ouro, uma época de prosperidade, de modernização. Chegamos ao fim da nossa correção e eu gostaria de chamar a atenção de vocês aos vídeos que foram deixados ao final de cada atividade, porque como vocês não estão tendo atividades presenciais, é importante que vocês vejam o vídeo para ter alguma explicação sobre a matéria de alguma forma, ok? E não deixe de fazer as próximas correções. Até a próxima!